E aí, pessoal, a folga do Grêmio. Polêmica, porque Renato levantou o assunto na coletiva. E aí, é para criticar? É normal o treino do Grêmio? Como colocar também a prática, o jogo nessa discussão? Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora é ele. Você está vendo aí. New Sport, o novo, na verdade, tênis do Viva Mais Vida. Você tem New Sport para você caminhar, para você fazer a sua corrida, para ter performance leve, com um custo-benefício imbatível. Ele é maravilhoso. New Sport do Viva Mais Vida. Você vai entrar na descrição do vídeo, vai ter o seu. Compre New Sport do Viva Mais Vida. Você não vai se arrepender. E não vem dizer que é vermelho, porque não é. Esse tênis é laranja. Tá bom? Fique com o Viva Mais Vida. Gente, quem levantou a discussão foi o próprio técnico Renato. Mas é importante nós falarmos sobre isso, porque isso, de alguma maneira, toca o torcedor do Grêmio. O torcedor do Grêmio também se manifesta sobre essa discussão. Qual é a discussão? A folga. Folga do Grêmio, que na semana retrasada, ou na semana passada aconteceu, e agora, mais uma vez, só que agora de 2 dias, também acontece. O que nós podemos falar sobre isso? Eu gosto muito quando as coisas têm pé e cabeça, quando as coisas têm, de alguma maneira, uma forte coerência. O Grêmio, da outra vez, quando da data FIFA, ficou 4 dias sem trabalhar. 4 dias. E ali teve muita gente que falou, Renato, inclusive ontem disse, quem falar de novo na coisa, eu vou dar o nome e tal. Eu não critiquei naquele episódio. Por que eu não critiquei ali? Porque aquele era um momento também de aliviar um pouco o ambiente e todos os clubes, todos os grandes que estão na frente do campeonato, todos eles, inclusive o time que mais tempo deu de folga foi o time que ganhou do Grêmio, que no caso foi o Bragantino. Então, eu não vi nenhum problema ali. Nenhum problema. E não falei sobre isso naquele momento porque entendi que aquilo ali não era da discussão. Agora, dessa vez, o Grêmio vem de uma folga de 5 dias. Depois o Grêmio volta, faz um trabalho, faz toda uma logística em São Paulo. A gente viu, voltou, teve que jogar, fez praticamente 3 jogos em 10 dias. É pesado, a gente sabe. E o Grêmio deu outra folga. Volta a trabalhar na segunda e só joga no sábado. E aí existe uma antecipação para isso. Eu vou dizer uma coisa muito clara aqui. Para mim, folga, ela se abraça com a prática. O que define é a prática. E quando eu falo em prática, eu falo de resultado prático. Por que folga? Folga é o quê? Folga se dá quando tu tem ou um excesso de trabalho, ou tu faz isso para aliviar, que está dentro de um planejamento, e tu define essa organização, tranquiliza o ambiente, diminui a tensão física, para depois tu retomar o trabalho. Por isso que existe folga. Não existem folgas longas, semanais, para grupos de trabalho. Existiu naquele momento, que eu achei interessante, tanto é que aquilo foi seguido por praticamente todos os preparadores físicos. Agora, eu também acho importante a gente ver isso também dos outros clubes. Tem clubes que vão jogar a Sul-Americana, a Libertadores, e obviamente não vão folgar nessa semana. E quem não joga também está folgando. Também está folgando, também aliviou o trabalho. Também alivia isso porque a retomada do brasileiro é só no final de semana. E aí entra o que eu costumo dizer que é o efeito dessa folga. O Grêmio precisa jogar mais do que jogou contra o Bragantino, por exemplo. O Grêmio fez uma folga, voltou a trabalhar e o resultado contra o Bragantino, não a derrota, mas a falta de vontade, por exemplo, não tem explicação. E isso passa também pelo que o Grêmio vai fazer em Fortaleza. O Grêmio agora dá uma aliviada no trabalho, no sábado e no domingo, tá tudo dentro da organização do Grêmio, o Grêmio planejou isso, agora segunda retoma e tem que dar resultado sábado. Porque se não der resultado sábado, esse tipo de coisa, sobretudo o resultado, repetindo, o resultado da vontade, não é o resultado do jogo.
O resultado do jogo, o adversário também quer te ganhar. E ele pode ser mais competente e te ganhar. Ontem, por exemplo, quando o Grêmio venceu a equipe do Palmeiras, se o Palmeiras tivesse vencido, nós poderíamos dizer aqui, ó, o Palmeiras teve mais competência. Nós jamais diríamos que faltou vontade, por exemplo, e faltou empolgação dos jogadores do Grêmio. Eles lutaram muito. Então, não vou discutir. Não vou discutir. Agora, quando o próprio Grêmio detecta que não houve competição, envolvimento, quando o Grêmio detecta, bom, aí eu posso olhar para a folga, eu posso olhar para planejamento, eu posso olhar para todo o processo do Grêmio. Porque a única coisa que não pode faltar é vontade. Então, não é a criticar a folga, e sim ao resultado dela. Que não necessariamente passa por ela, mas passa por uma preparação no discurso, nas tomadas de decisão, nas organizações do clube. É aí que a coisa é discutida. E é exatamente em cima dessa realidade que nós podemos falar. Eu, em determinado momento da história, e eu lembro principalmente quando, da volta da pandemia, que o Renato ficou no Rio de Janeiro e o grupo do Grêmio trabalhou aqui, aquilo eu critiquei muito, aquilo eu não aceitei. Mas foi a única. Essas folgas, o Renato, vai para o Rio, isso aí não muda nada. Não muda nada. Às vezes uma mensagem aqui, errada, ali. Agora, quando isso reflete dentro do campo de jogo com falta de vontade, por exemplo, é óbvio que eu posso criticar. E todos vocês. E eu queria exatamente entender o sentimento do torcedor. O que vocês pensam? O que cada um dentro da sua cabeça, dentro da sua organização, está dizendo destas situações? Porque quando tu ataca, vamos lá, um jornalista que falou isso, eu nem sei dessa vez quem falou, mas falou isso. Eu, por exemplo, não falei. Falou isso. O que nós vamos pensar? O que nós? Porque cada um dos caras que é, de alguma maneira, criticado por criticar, também se vê representado por várias pessoas que pensam isso. E aí é interessante, porque ninguém tem uma opinião sozinho. Ninguém tem. Então, sempre é em cima de situações, de nichos e tal, que eu acho interessante da gente avaliar. E essa, para mim, é uma lógica legal da gente discutir, é uma lógica importante dentro desse raciocínio que a gente está desenvolvendo, de saber o sentimento do torcedor, que é o sentimento de se incomodar com isso, pelo salário dos jogadores, que é também o sentimento de dizer, cara, isso não muda nada, não tem problema nenhum, o Grêmio só joga no outro sábado. Então, sentimento. Eu, por exemplo, eu relaciono essas tomadas de decisão ao resultado final. Se tiver vontade lá, se lutar lá, se tiver tudo certo, se o time correr todo jogo, para mim pode tudo. Agora, se não correr, aí eu tenho que avaliar tudo, como avaliei da outra vez. Acho até que da outra vez não teve relação direta com aquela folga que todos tiraram. O Bragantino, por exemplo, tirou mais dias que o Grêmio. Mas me permite pensar naquilo também. Portanto, o que você pensa? Essa é a pergunta. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.